Boa noite a todos, a graça e paz. Vamos aguardar a entrada dos irmãos aqui na nossa transmissão ao vivo. Mais uma escola bíblica noturna. Vamos aguardar aí a entrada dos irmãos. Essa aqui já é a nossa quarta transmissão ao vivo da Escola Bíblica. Enquanto isso, vai compartilhando essa transmissão. Graça e paz. Nossa irmã Dantas, que estava na transmissão do nosso pastor agora há pouco. Como é que está o áudio? Todos me ouvem bem? Enquanto nós aguardamos a chegada de outros irmãos, vai pegando a sua Bíblia, papel, caneta, e vamos estar nos preparando para iniciarmos a nossa escola bíblica de hoje. Nós vamos estar estudando hoje. É o nosso último estudo na carta aos Colossenses. Então nós vamos estar lendo Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos ler dos capítulo 3, versículo 18, ao capítulo 4, versículo 18, é bem rapidinho, que é a nossa última lição da nossa revista, nossa última lição na carta aos Colossenses. Graças a paz, Gerlaine. Então vamos lá, vamos orar para nós darmos início, enquanto isso outras pessoas vão chegando, e depois nós vamos estar fazendo a leitura do texto da palavra de Deus. Então, vamos clamar ao Senhor agora. Feche teus olhos, cubra sua cabeça. Vamos falar com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós entramos em tua presença neste momento. Queremos, ó Senhor, te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos mais da tua palavra, Senhor, porque compreendemos que aprender a tua palavra é um privilégio para as nossas vidas. Ó Deus, é um privilégio para as nossas almas poder te conhecer através das tuas escrituras, Senhor. Como nós somos privilegiados. Ó Deus, pedimos a ti nesta noite que o Senhor seja o nosso guia, que o Senhor seja, ó Pai, aquele que abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, ser conosco, ó Pai, jogar por terra toda barreira, todo impedimento. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos a ti que mais uma vez, Senhor, esta live, essa transmissão, seja, ó Pai, um canal de bênçãos nas nossas vidas, Senhor. Assim como os teus filhos têm aprendido, também eu tenho aprendido, ó Pai, aprendendo para ensinar, Senhor, aos teus filhos. Rogamos a ti nesta noite as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quem já entrou, irmã Neide, graça e paz.
Marcele, nem sabia que estava com legenda. Essas legendas às vezes nos sabotam, mas a gente vai levando como está. Bom, a nossa aula de hoje, nós vamos estar estudando, como eu estava falando, nosso último estudo na carta aos Colossenses, e nós vamos estar discutindo um pouco, conversando um pouco, acerca da vida cristã, do novo nascimento, continuar um pouco o que nós discutimos na aula passada. Nós falamos na aula passada sobre as características da velha criatura, as características da nova criatura, a diferença entre o velho homem e o novo homem, e hoje nós vamos identificar como é esse novo nascimento, essa nova vida, de uma perspectiva mais prática. Então nós vamos falar sobre como é a vida do novo homem nas relações familiares, ou seja, como a mulher se porta, como o homem se porta, como o filho se porta, como os pais devem se portar. Vamos falar sobre a vida do novo homem com relação à própria relação entre empregados e patrões, então como o empregado deve se portar, como o patrão deve se portar. Vamos falar também sobre a vida do novo homem no uso da fala, então como ele deve falar com Deus e como ele deve falar acerca de Deus às pessoas. E por último, as saudações e recomendações de Paulo no finalzinho do capítulo 4 de Colossenses. Tá? Então deixa eu ver aqui quem já chegou. Gisele, Graça Paz, Micaele, Pastor Milton, sua família, Deus abençoe, nosso pastor. Então vamos lá. Irmão Luiz, Diácono Luiz, Graça Paz. Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí comigo, nós vamos estar lendo então Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 18. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 18, que diz assim: mulheres, então ele começa se dirigindo às mulheres, né? Mulheres, submetei-vos aos maridos como convém ao Senhor. Maridos, amai as mulheres e não sejais amargos com elas. Filhos, obedeceis aos pais em tudo, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não provoqueis os vossos filhos, para que não desanimem. Escravos, obedecei em tudo aos que são vossos senhores na carne, não numa escravidão só de ver, como se quisesses agradar as pessoas, mas em sinceridade de coração, temendo o Senhor. Aquilo que fizerdes, fazei-o a partir da alma, como que para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Sede escravos do Senhor Jesus Cristo. Pois quem é injusto receberá de volta a injustiça, e não há favoritismo. Capítulo 4, versículo 1. Senhores, proporcionai aos escravos o que é justo e equitativo, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Na oração continuai perseverando, fazendo vigílias nela em ações de graças, orando ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra uma porta da palavra para declarar o ministério de Cristo, por causa do qual fui preso, para que eu o torne manifesto, do modo como é preciso que eu fale. Caminhai em sabedoria em direção aos que estão lá fora, resgatando vós o tempo. Seja a vossa palavra sempre fundada em graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Sobre as coisas que me dizem respeito, vos informará Tíquico, o amado irmão e fiel Senhor, servidor e escravo comigo no Senhor. Ele que vos enviei para isso mesmo, para que saibais o que se passa conosco e para que ele console os vossos corações. Tíquico vai com Onésimo, o fiel e amado irmão, que é um de vós. Eles vos informarão sobre todas as coisas daqui. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, bem como Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem recebeste as instruções,
se ele for encontrar convosco, recebei-o bem. E Jesus, chamado Justo, vos saúda. Sendo eles da circuncisão, são esses os únicos colaboradores para o reino de Deus que se tornaram para mim uma consolação. Saúda-vos Epáfras, que é um de nós, escravos de Cristo Jesus, sempre lutando por vós nas orações, para que permaneçais completos e cumpridos em toda a vontade de Deus. Testemunho por ele que ele tem muito trabalho por vossa causa e por aqueles que estão na Laodiceia e em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, assim como Ninfa e a congregação que se reúne na casa dela. E quando esta carta tiver sido lida entre vós, fazei que isso seja lida também na congregação de Laodiceia, e o mesmo em relação à carta de Laodiceia, para que vós a leiais também. E dizei a Arquipo, repara bem no serviço que recebeste no Senhor para que o cumpras. A saudação foi escrita com a minha mão de Paulo. Lembrai-vos das minhas cadeias, e a graça esteja convosco. Então vamos lá. Irmã Fabiana, irmã Patrícia, Adriele, graças a paz. Na aula passada, nós discutimos acerca das características do novo homem em comparação com as características do velho homem. Hoje, adentrando nessa perspectiva mais prática, nós vamos falar, então, sobre a vida do novo homem a partir de 3 pontos que eu falei no início, talvez você chegou agora, nas relações familiares, nas relações patrões-empregados e no uso da fala. Então, Paulo ele começa falando um pouco acerca das relações familiares. E o texto que nós lemos, ele vem trazendo para a nossa meditação, para a nossa análise, primeiramente acerca das mulheres, do núcleo familiar. Núcleo familiar que era formado, na época de Paulo, da seguinte maneira. Você tinha a casa que dentro dessa casa residia uma família. Mas a família, no período de Paulo, não tem a mesma ideia, a mesma noção que nós temos de família. Porque para nós, a família é o pai, a mãe, os filhos e, às vezes, numa perspectiva mais extensa, a gente admite como família avós, tios, sobrinhos, primos e muitos outros. Mas a família que mora na casa, que reside ali, é o pai, a mãe e os filhos, no modo geral. Na época de Paulo, a família, na verdade, ela era algo muito mais extenso. Numa casa, a casa onde as pessoas habitavam, ela era comandada por um homem que era chamado paterfamilias, o pai de família. E o que é o paterfamilias? O paterfamilias era o homem mais velho daquela família. Ele era o responsável por administrar aquela casa, aquela família. Bom, nesse sentido, abaixo dele estavam os seus filhos homens, abaixo dos filhos homens as filhas mulheres, abaixo das filhas mulheres estavam então bem na base os escravos. Era assim que era formada a família. De modo geral, a mulher ela não fazia parte daquela família. Por quê? Porque ela era filha de alguém. E esse outro alguém, que era o seu pai, ela pertencia àquela família, e não à família do seu marido. Isso no Império Romano, no modo geral. Então, quando Paulo está tomando aqui a ideia da família, das relações familiares, ele está aplicando, ou pelo menos a estrutura esta, do que na antiguidade eram os tratados acerca de como a família deve ser gerida, como a família deve ser gerenciada. E sempre era trazido a ideia de que a mulher deveria ser obediente
ao seu marido. Porque quem comanda aquela casa é o homem. Nesse sentido, Paulo começa, aí nós lemos o versículo 18, dizendo: mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como convém no Senhor. É interessante isso, a gente começar compreendendo isso aqui, porque Paulo não está estabelecendo aqui na carta aos Colossenses que a mulher deve obedecer ao seu marido. Não é esse o termo que Paulo utiliza. Paulo vai utilizar o termo obediência para falar dos filhos e para falar dos escravos. Então, escravos e filhos obedecem ao pater familias. Mas as mulheres não. As mulheres, Paulo está aconselhando a necessidade de serem submissas, de se submeterem aos seus maridos, como convém no Senhor. E é interessante a gente entender isso, a gente compreender isso, porque quando Paulo fala de submissão, a ideia de submissão, que aqui no grego é uma palavra que é hipotasso, hipo é sempre aquilo que está abaixo, né? Como, por exemplo, as pessoas que têm pessoas que são hipoglicêmicas, que têm baixa taxa de açúcar. Então, hipo vem do grego, aquilo que está abaixo. Hiper, aquilo que está acima. Bom, hipotasso é submeter a si mesmo. Isso é fundamental. Porque Paulo não está falando que os maridos submetem as mulheres. Paulo está dizendo que as mulheres submetem a si mesmo aos seus maridos. O que implica aqui no texto grego, no original grego, um ato voluntário. A mulher, ela não deve ser submetida pelo seu marido. Não é o marido que vai submeter a mulher, mas é a mulher que voluntariamente se submete ao seu marido. E por que isso é importante? Isso é importante porque nós estamos falando de uma época, e aqui é importante eu fazer esse pano de fundo, apresentar esse panorama geral, que a gente vem discutindo, o nosso estudo bíblico em termos históricos, culturais e teológicos, né? Então vamos lá. Em termos histórico-culturais, a família na antiguidade, como é que ela se estruturava naquilo que eu já estava explicando para vocês? Quando a mulher ela ia se casar com o seu marido, ela estava sob a ordem do pai, que era chamada Amanos. Amanos era esse domínio, o domínio do pai, é Amanos. Bom, o que o marido, o que o homem que queria casar com aquela mulher, em geral eram casamentos arranjados, então como ele fazia? Ele ia até o pai da sua noiva para pedir a manos, de onde vem nossa mão, né? Para pedir a manos da menina em casamento. Então ele está pedindo o quê? O domínio sobre ela. Isso configura o matrimônio. A mulher, por sua vez, tinha a sua parte na herança do pai. O que o pai possui era o patrimônio. Então a mulher passa a ser a dona da sua parte daquele patrimônio. O que acontece quando o homem consegue a manos da mulher? Ele se une àquela mulher em matrimônio. Então, é o matrimônio que fazia aumentar o patrimônio. Agora, é interessante a gente entender que o patrimônio nunca pertencia ao homem, ao marido. Ele pertencia à mulher. Todas as vezes que a mulher queria se divorciar, ela levava consigo o dote, o patrimônio com o qual ela levou para o seu casamento. E se casava com outra pessoa, levando aquilo que lhe pertencia. Então, na verdade, a mulher, ela era muito poderosa na antiguidade. As mulheres financiavam
atividades. As mulheres eram muito ricas, elas tinham empresas. Então, quando Paulo está escrevendo isso, ele está justamente apontando para um ato voluntário. As mulheres devem submeter a si mesmo aos seus maridos. Elas devem entregar aos seus maridos o comando, com muitas aspas aqui. Na verdade, este é o mesmo verbo que é utilizado, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 10, em que vai dizer que Jesus se submetia aos seus pais, José e Maria. Jesus, ele não deixou de ser poderoso, não deixou de ter domínio, porque ele nasceu de Maria e teve José como seu pai adotivo. Não. Mas Jesus se submeteu, ou seja, submeteu a si mesmo aos seus pais. Se deixou colocar por baixo no domínio dos seus pais. O que agora, voltando para a ideia do marido e mulher, isso não quebra com a ideia que Paulo já havia apontado em Coríntios, em Gálatas, de que no reino de Deus, mulher e homem são a mesma coisa. Tem o mesmo valor. Tem a mesma essência, porque todos são um em Cristo. Nesse sentido, a ideia de se submeter não quebra os princípios. Assim como não quebrava o princípio de Jesus sendo poderoso e sendo o filho de Davi, o Deus encarnado, que se submete aos seus pais. É o mesmo de 1 Coríntios 15, versículo 28, parte B, em que vai falar que Jesus se submete a Deus, tem a mesma essência de Deus, é participante da essência de Deus, mas se submete a Deus, a si mesmo, um ato voluntário. É o mesmo que vai ser utilizado em Romanos 13, por Paulo, para falar sobre a necessidade de nos submetermos às autoridades, ou seja, não quer dizer que as autoridades constituídas estão acima de nós, mas somos nós que decidimos nos submeter a elas. Então, nesse sentido, a submissão é diferente de obediência, porque a obediência pressupõe um poder que está acima e que se impõe. O que Paulo está apontando aqui não é que o marido se impõe sobre a mulher, mas que a mulher decide, por ato voluntário, se submeter aos seus maridos. Aqui, aproveitando para fazer uma propaganda, hoje nós estamos encerrando a nossa revista e nosso estudo aos Colossenses, e a partir da semana que vem, nós vamos estar iniciando estudos temáticos, porque não tem como a gente comprar revista nesse momento que nós estamos vivenciando, de quarentena e tudo mais. Então, nós vamos começar estudos temáticos, e um dos primeiros estudos que nós vamos ter é sobre as mulheres na igreja do primeiro século. Então nós vamos estudar como essas mulheres, do ponto de vista histórico, cultural e teológico, essas mulheres são apresentadas nos textos bíblicos, qual a importância fundamental das mulheres para a divulgação e propagação do evangelho no século I, II, III, IV, e sobre a existência de mulheres ministras, pastoras, no século I. Então, fica aí a propaganda para as cenas dos próximos capítulos. É uma submissão por amor, é isso mesmo que o Diácono Luiz colocou aí. Isso fica claro quando Paulo começa a falar sobre o que é o homem. Bom, só para a gente retomar aqui, submissão não implica inferioridade, então a mulher não é inferior ao homem em nada. Segundo, a submissão não é absoluta, porque é a mulher que se submete e ela sabe até que ponto ela vai se submeter. Então não é a obediência, o homem manda e a mulher abaixa a cabeça e obedece, não é assim que funciona. Inclusive, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Porque o próprio Jesus vai dizer que aquele que deixa marido ou mulher, o pai, ou mãe, por causa do amor de mim e do evangelho, alcançará recompensa. Entende? Então,
a gente precisa entender que não é uma obediência absoluta e não é uma submissão absoluta. Quando a ordenança é contrária ao evangelho, então a mulher pode romper com essa submissão. Isso aí fica claríssimo em 1 Coríntios, quando Paulo vai falar acerca do divórcio, e vai dizer que se o marido não crente quiser divorciar da mulher crente, a mulher tem total respaldo para se divorciar dele sem problema nenhum. Então, e fora outras coisas, né? Nada de ficar se submetendo a agressões, por exemplo, porque a Bíblia diz. Não. Do ponto de vista da teologia, todos os mandamentos, exceto um, podem ser quebrados quando o assunto é a preservação da vida. O único que não pode ser quebrado é o amor a Deus acima de todas as coisas. Né? A gente morre por amor a Deus. Mas não morre por amor a marido, a esposa, nada disso. Pelo amor de Deus. Tá? E quando Paulo vai falar agora com relação aos maridos, então Paulo vai dizer o seguinte. Bom, se as mulheres devem submeter de modo voluntário, aos maridos ele diz: maridos, amai as mulheres, e não sejais amargos com elas. Então, olha o que Paulo está dizendo. Maridos, amai as vossas mulheres, e não sejais amargos com elas. O que Paulo está querendo dizer com isso? O que Paulo está querendo dizer quando ele fala sobre a necessidade de amar e de não ser amargo? O que vocês acham? O que é não ser amargo? E por que Paulo precisou enfatizar a questão do amor com relação ao marido para sua mulher neste texto que nós lemos de Colossenses 3:19? Fundamental nós entendermos isso. As pessoas não casavam por amor na antiguidade. Claro, poderia haver relacionamentos em que havia amor. Mas as pessoas não casavam por amor. As pessoas casavam por motivos financeiros, mas não por amor. E Paulo está dizendo, o marido tem que amar a mulher e não ser amargo com ela. Primeiro, quando Paulo está utilizando aqui amor, amai, ele está utilizando o termo grego ágape para amor. Ele não está falando aqui do amor erótico, de eros. Também não está falando aqui do amor filéu, que é o amor da filantropia, da caridade. Não. Paulo está falando do amor ágape, que é o amor de Deus. Paulo está dizendo, maridos, amai as vossas mulheres. Com que amor? Paulo está dizendo que os maridos devem amar as suas mulheres com um amor que não é sentimento. Porque o ágape não é um amor sentimental. Não é um amor de paixão. Esse é o amor eros, que é o amor erótico. O amor que Paulo está utilizando aqui, que é o amor ágape, é um amor que é de escolha. É um amor que implica uma atitude contínua. Porque o sentimento pode acabar. Mas o amor por escolha não acaba. Por quê? Porque quando eu escolho amar independente do que a pessoa seja. Eu escolhi amar. O que implica aqui uma atitude que começa e não tem fim. É importante isso aqui. Nos tratados filosóficos, que eu comecei falando aqui, moralizantes, acerca de como seria o ordenamento de uma casa, falava-se sobre a submissão das mulheres, na verdade, da obediência das mulheres, e quando chegava na parte referente aos maridos, falava-se acerca da necessidade do marido governar as suas esposas. Então, o marido
deve ser aquele que governa a sua esposa. Paulo não. Paulo não vai dizer que o marido tem que governar a sua esposa. Paulo vai dizer que o marido tem que amar a sua esposa. Olha a diferença. A mulher não é aquela que obedece e o marido não é aquele que governa. A mulher é aquela que se submete a si mesmo e o marido é aquele que ama. Isso mesmo que o diácono Luiz colocou aí. É um amor sacrificial. Em outra carta, Paulo vai falar sobre isso. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Então, perceba como é fundamental a gente entender isso. Por que eu estou falando e enfatizando isso o tempo inteiro? Porque o que se formou de teologia acerca desses textos, Efésios 5, Colossenses 3, 1 Coríntios 14, colocou a mulher numa posição subalterna. A mulher é aquela que obedece, calada. O marido é aquele que manda, é aquele que impõe, é o macho alfa. Mas, se a gente analisar o texto a partir da sua perspectiva histórico-cultural, teológica, a gente vai perceber que o texto bíblico não aponta para isto que é trazido como cultura na nossa sociedade nos dias atuais. O que o texto bíblico nos mostra não é isso. O que o texto bíblico nos mostra é outra coisa, que quando nós formos falar de mulheres, a gente vai voltar a isso aqui. Então, o marido não só deve amar as mulheres. A mulher só se submete. O marido tem que amar as mulheres e não pode ser amargo com elas. O que é ser amargo? É chato, irritante. O que Paulo está dizendo é, o marido tem que amar a mulher e não pode ser chato. O marido tem que amar a mulher e não pode ser um cara irritante. Olha só que interessante do texto bíblico. Paulo está dizendo, maridos, amai as vossas mulheres e não sejam chatos. Maridos, amai as vossas mulheres e não sejam irritantes. O que Paulo está falando aqui é de um atrito causado pela impaciência do homem. Numa falação impensada do homem. Então Paulo está dizendo, o homem não pode ser falador demais. O homem não pode ser irritante. O homem não pode ser chato. Se o amor está ausente, é isso que a gente precisa compreender aqui da estrutura do texto, se o amor estar ausente, então a submissão não vai estar presente. Por quê? Por causa dessa perpétua irritação. A mulher só vai se submeter voluntariamente a um homem que ama e não é irritante. E aí a gente entende por que há divórcios, por que há brigas, discussões. Entende? A mulherada tá rindo em casa? Então, assim, só haverá submissão por parte daquelas mulheres que são amadas incondicionalmente e de mulheres que não têm homens que são irritantes. Aí a gente entende por que ocorre discussões, brigas, panela aqui que rola dentro de casa. A mulher não vai se submeter a um cara desses. Entende? Aí tem gente rindo aí já. Mas percebe como a Bíblia é extraordinária? E Paulo vem na contramão da sociedade da sua época, porque o homem é o que manda. Deixa eu fazer um parênteses. O pater familias que eu falei para vocês, que era o responsável pela casa, ele tinha direito de vida dentro da sua casa. Ou seja, ele podia matar quem ele quisesse dentro da sua casa. Ele matava quem ele quisesse. E Paulo está dizendo, não, no reino de Deus, não.
Talvez seja por isso, o pastor botou aqui que ele dançou, talvez seja por isso que Paulo disse que era melhor ficar solteiro igual a ele. Então, a irmã Dantas botou que a mulher fala mais. Depende. Que aqui tá falando de ser reclamão. Esse marido reclamão aí. Então, vamos lá. Pegou para o marido, pegou para a esposa, agora pega para os filhos. Vamos lá. Filhos, obedecei aos pais em tudo, pois isso é agradável ao Senhor. Então, agora pegou para os filhos. Obedecei aos pais em tudo, porque isso é agradável ao Senhor. Obedecer aqui é claro. Seguir instruções. Seguir os passos. Se obedecer. Então, Paulo está dizendo aos filhos para seguir a instrução dos seus pais. Ah, Marcelo botou, a gente pode reclamar, eles não. Mentira. Provérbios vai dizer que é melhor viver numa casa sem teto, palavra de Salomão, do que numa casa com a mulher briguenta. É melhor morar numa casa sem teto, pegando chuva e sol, do que com a mulher briguenta. Vamos lá, os filhos. Então isso pressupõe, claro, que os pais instruem. Havendo os pais instruídos, os filhos seguem as instruções. É por isso que Provérbios 22:6 vai dizer: instrua o teu filho. Essa é a tradução mais próxima. Instrua a criança no caminho em que ela deve andar. E mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. E o filho, então, segue as instruções do pai. E seguindo as instruções do pai, ele não vai andar por outro caminho. Isso é fundamental. Tem que haver a instrução para que o filho siga a instrução. Como é que é isso, Ian? Deuteronômio capítulo 6, se não me falha a memória, vai falar sobre como é essa instrução. Deus vai dizer por intermédio de Moisés, na sua lei, falai da lei do Senhor, dentro da sua casa, em direção aos pais, ao se levantar e ao se deitar, ao entrar e ao sair. E inculcarás, e vai enfiar na cabeça dos seus filhos as palavras desta lei. Como, Ian? Você precisa, dentro da sua casa, ter a prática de instruir dentro da palavra. É a palavra que nos guia. É a palavra que nos alimenta. É a palavra que nos ajuda. Certa vez alguém falou algo para mim que eu achei engraçado. Alguns já devem ter ouvido essa história. Mas eu vou até retomar aqui. Uma vez alguém falou assim para mim. Eu pregava muito sobre família. E aí alguém falou, você não pode falar de casamento. Porque você não é casado. Bom, Paulo também não era, né? Mas a resposta minha não foi essa. É porque assim, você não vivencia. Se você não vivencia, você não pode falar. Não sei se vocês compartilham dessa ideia. Mas a minha resposta é simples. O nosso problema está aí. Nós temos muitos pregadores que falam do que vivem, mas não falam da palavra de Deus. Não importa o que o cara vive dentro da casa dele com a mulher dele. Me importa o que a Bíblia me ensina. O que a Bíblia me ensina é o que me importa. E o que a Bíblia me ensina é que é fundamental. Fui pregar numa igreja, falei sobre a relação pais e filhos. Terminei de pregar, o bispo da igreja pegou o microfone e disse assim, irmãos, este é o recado que os nossos filhos sempre quiseram nos dar e nós nunca paramos para ouvir. Então, perceba.
Bateu nos maridos, bateu nas esposas, bateu nos filhos, que obedecem, e agora vem para os pais. Né? Então, pais, não provoqueis os vossos filhos, para que não desanimem. Paulo retoma isso aqui em Efésios 6. Filhos, obedecei aos vossos pais. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Eu me lembro uma vez, meu pai botou aí, ele estava lá, é verdade. Meu pai deve lembrar dessa história, não sei, mas eu me lembro uma vez que, numa brincadeira aqui dentro de casa, nós sempre fomos instruídos dentro da palavra, e eu me lembro de essa questão de obedecer, não obedecer, e aí a minha mãe falou assim, vai lá, vai ler Efésios 6. E eu abri Efésios 6 e li para ela, né? Vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Então, assim, desde cedo a gente aprende a pegar versículo que só interessa para as nossas vidas, né? Sim, irmã Data, sim, temos que viver o que pregamos, mas é isso. É viver o que pregamos e não pregar o que vivemos. Essa que é a diferença. As pessoas dizem, você tem que pregar o que você vive. Não. Você tem que viver o que você prega. Porque o que veio primeiro foi a palavra. O que vai primeiro é a palavra. E a minha vida tem que estar de acordo com a palavra, e não a palavra de acordo com a minha vida. Então vamos lá. Pais, não provoqueis os vossos filhos. E ele vai além. Para que não desanimem. Então, pais, não provoquei os vossos filhos para que não desanimem. Primeiro, provocar. O que é provocar? Provocar aqui é irritar. Mas irritar no sentido de exigência irritante, que não tem nada a ver, claro, aqui com afazeres de casa. Tá? Aqui tem a ver com exigências que haviam à época, que eram relacionadas com a inexperiência, porque não havia a mentalidade de a criança, adulto. Não havia essa mentalidade, né? As crianças são pequenos adultos. Então, exigir da criança o que é responsabilidade de adulto. Então, não provoqueis os seus filhos. Não exija demais. Por quê? Paulo vai dizer, para que não desanimem. E aqui é interessante. Porque eu fui líder de jovens até pouco tempo. E eu me lembro de uma reunião de pais em que eu falei o seguinte aos pais. Vocês não podem e devem evitar ao máximo obrigar os seus filhos a irem à igreja. E aí me olharam meio assim, né? Não. Você não tem que obrigar o seu filho a ir à igreja. Você tem que ensiná-lo a ter prazer na casa do Senhor. Você não pode agredir o seu filho para ele ir à igreja. Você precisa ensinar ele a ter prazer. Então, guarde isso. Texto aqui. Pais, não provoqueis aos seus filhos, para que não desanimem. Desanimar aqui no grego é perder a coragem, perder o ânimo. Ou seja, é desempenhar as funções de modo mecânico. Ou seja, é ser frio, é não estar atento ao que está fazendo, é não ter prazer naquilo que faz. Quando você obriga o teu filho à igreja, ele só vai. De forma mecânica, de forma fria, sem prazer em fazer.
Mas a contrapartida, quando você ensina o teu filho a ter prazer na lei do Senhor, a ter prazer na casa do Senhor, então a situação é outra. Porque aqui o texto implica numa criança que é irritada frequentemente pela severidade e pela injustiça dos seus pais, aos quais ela tem que se submeter, porque não tem jeito, tem que obedecer, de qualquer modo. E o que isso cria? O que isso gera? Isso gera um ser humano de temperamento resignado. Você sabe o que é ser resignado? Ser resignado é aquela pessoa que aceita o que vier e não questiona nada. A pessoa está acostumada a sofrer. Aí se torna uma mulher que apanha do marido. Se torna uma mulher que se submete às violências sexuais e acha que é normal. Um homem que se submete a violências e acha que é normal. Ou, em contrapartida, se torna alguém agressivo. Então, pais, não provoqueis os seus filhos para que não desanimem. Para que não se tornem pessoas que não têm ânimo na vida, não têm ânimo nas coisas. Que pode levar a um futuro desespero. E aí, levando a esse desespero, pode levar a um futuro suicídio. Olha o que está implícito no texto. Mandando, meu nome é Ian. Então, vamos lá. Falamos de marido, de mulher, de filho, de pai. Agora a gente entra no outro lado, que também era da esfera da casa, mas que a gente faz uma modificação para nossos dias, isso é teologia, que é a relação senhor-escravo, que para a gente é a relação patrão-empregado. Na relação senhor-escravo, na época de Paulo, aqui perspectiva histórico-cultural, o senhor tinha total domínio sobre o seu escravo. E o escravo pertencia à casa do seu senhor, o seu senhor tinha direito de vida sobre o seu escravo. Embora houvessem leis que protegiam a vida do escravo, esses escravos, na verdade, eram tidos como propriedade, como objeto, e não como um ser humano. Não eram vistos como ser humanos, não eram encarados como ser humano, mas como objetos, como propriedades. Muito parecido com o que nós tivemos aqui no Brasil até 1888, com exceção clara de que a escravidão na época de Paulo não era racial, porque não havia o conceito de raça, não havia racismo naquela época, tá? Então, do ponto de vista histórico-cultural, havia essa relação senhor-escravo. Mas do ponto de vista teológico, que é quando a gente universaliza, quando a gente traz para os nossos dias, a gente modifica para a relação patrão-empregado. Porque dá para a gente fazer essa alteração a partir do que Paulo nos ensina. Então, vamos lá. Ian, I-A-N de navio. Então, vamos lá. Paulo vai dizer o seguinte acerca dos escravos, que aqui a gente pode substituir por empregados, porque não vai mudar o sentido do ensinamento. Escravos, obedecei em tudo aos que são os vossos senhores na carne, não numa escravidão só de ver, como se quisesseis agradar as pessoas, mas em sinceridade de coração, temendo o Senhor. Aquilo que fizerdes, fazei-o a partir da alma, como que para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Sede escravos do Senhor Cristo, pois quem é injusto receberá de volta a injustiça,
e não há favoritismo. Então, vamos lá. Do ponto de vista dos empregados, a primeira coisa que Paulo vai falar com os escravos, que a gente traz como empregados, é a obediência. Então, exige-se do escravo a obediência ao seu senhor, assim como se exige do empregado a obediência ao seu patrão. É claro que hoje em dia, os nossos patrões não têm direito de vida sobre os seus empregados, né? Como tinham os senhores na época. Porém, o que Paulo nos ensina é a necessidade dos empregados aqui para nós obedecerem aos seus senhores na carne, aos seus patrões na carne. Se nós somos cristãos, se nós somos novas criaturas, torna-se necessário que nós venhamos acatar as ordens. Não sermos rebeldes. E como deve ser essa obediência? Paulo explica. Primeiro, de maneira conscienciosa. Paulo vai dizer: não seja a vossa escravidão uma escravidão só de ver. O que é isso, uma escravidão só de ver? Aqui no grego, uma escravidão para os olhos, ou seja, Paulo está dizendo, você não pode ser daqueles que só trabalha quando o chefe está vendo. Você não pode ser daqueles que só trabalha quando o chefe está observando. Você não pode ser daqueles que só faz aquilo que pode ser visto. Isso é ser um escravo só de vista. Ou seja, aquele que só trabalha quando o senhor está vendo, quando o empregado, quando o patrão está vendo. Aquele que só faz aquilo que pode ser visto. E aquilo que não pode ser visto não é feito. Não. Tem que cumprir com todas as obrigações. E Paulo vai explicar por quê. Primeiro, não pode ser uma escravidão só de vista. Segundo, tem que ser de maneira respeitosa, ou seja, com temor. Temor aqui, claro, é um respeito com relação à autoridade. Como se estivesse diante de Deus. Ou seja, trabalhe para o seu patrão como se você estivesse trabalhando para Deus. Como você trabalha para Deus? Como você executa as suas ações para Deus? Graças a Paz, Priscila. Tem problema, vai chegando, vai pegando. Qualquer coisa volta depois que vai estar salvo aqui. Elaine, Graças a Paz. Então, trabalhe para o seu patrão como se você estivesse trabalhando para Deus. Olha a profundidade da coisa. E de forma sincera, ou seja, com singeleza no coração. O espírito íntegro, sem hipocrisia, sem segundas intenções, sem roubar os seus patrões. Trabalhe de maneira justa. Irmã Ingrid, Graças a Paz. Entende? Trabalhe para o seu patrão como se estivesse trabalhando para Jesus. Será que o trabalho que você tem executado para o seu patrão tem sido um trabalho justo? Sem segundas intenções? Isso é ser nova criatura. Nós estamos falando de nova criatura. E Paulo vai dizer ainda mais, certo da recompensa. Tem salário, tem recompensa. E Paulo vai dizer, recebereis do Senhor a recompensa. Então aquele que trabalha para os seus patrões de forma digna, também tem a recompensa do Senhor. A recompensa da herança. Ou seja, se você tiver um procedimento justo, receberás a recompensa da herança, que é a salvação.
Ian, mas meu patrão é injusto. Paulo vai dizer: quem é injusto receberá de volta a injustiça. O empregado que é injusto receberá de volta a injustiça. Sabe por quê? E ele termina o capítulo 3 dizendo: Deus não tem favorito. Não há favoritismo. Simone, graças paz. Sua irmã Dantas. Não pode ter segundas intenções. Eu vou fazer para o meu patrão para que ele possa me dar uma promoção. Não. Isso é segundas intenções. Olha como é difícil ser nova criatura. Como a nova criatura não é levantar a mão e dizer eu aceito Jesus e tomar um banho de cachoeira. Como nosso irmão Carlinhos costumava dizer. Não. Ser nova criatura implica em ter uma vida justa. É ter um procedimento justo. Porque Deus não tem filho favorito. E a recompensa é para aquele que é justo. E não para aquele que é injusto. Com relação aos patrões, capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer: senhores, ou patrões, proporcionai aos escravos, ou empregados, o que é justo e equitativo, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Olha como isso é pesado. Paulo está dizendo: patrões, tratem os seus empregados de maneira justa e equitativa, ou seja, com equidade, com igualdade. Não trate o seu empregado de forma a colocar-se como superior a ele. Não. Estamos falando de patrões crentes agora. Falamos antes de empregados crentes e agora vamos falar patrões crentes. Patrões crentes devem tratar os seus funcionários como se fossem iguais. Sem oprimir os seus empregados. Isso aqui é uma temática permanente desde o Antigo Testamento. Você vai ver os profetas, Miqueias e tantos outros, dizendo que Deus vai vir com ira e furor sobre aqueles que oprimem os seus empregados. Pra vocês terem uma ideia. Então, patrão crente tem que tratar os seus empregados com igualdade. Por quê? Paulo vai explicar. Vocês precisam lembrar que vocês também são empregados. Empregados de quem? Do Senhor. Ou seja, trate o seu empregado como você gostaria de ser tratado por Deus, ou como você é tratado por Deus. Então, olha que interessante. O empregado se submete ao seu patrão como o crente se submete a Cristo. O patrão trata o seu empregado com justiça e igualdade como Jesus nos trata. Isso é maravilhoso. Porque quando ele diz proporcionai aos escravos, aos empregados, ele está falando sobre exibir de sua parte justiça.
Patrão crente não precisa de justiça do trabalho para saber que os seus empregados têm direitos. Por exemplo, a ideia é que haja reciprocidade mútua entre patrão e empregado. Teoricamente, empregado crente com patrão crente não bota na justiça. Porque são justos, não é isso? Agora, já parou para reparar que nós, que somos crentes, costumamos dizer que preferimos empregados contratar ímpio do que crente, porque o crente não é justo no que ele faz? E nós, crentes, preferimos ser empregados de patrões ímpios do que de patrões crentes, porque os patrões crentes são piores do que os ímpios. Sabe o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que as nossas igrejas não estão saudáveis. E que nós, no modo, né, não eu e você, claro, mas no modo geral, não nascemos de novo. Entre crentes, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, não se deve levar à justiça dos homens. E ele dizia, é até vergonhoso que haja no meio de vós sentença a ser levada diante de tribunais humanos. Já é vergonhoso ter problema entre vocês. Levar até tribunais humanos é pior ainda. Resolva entre vocês. Percebe como é duro a mensagem do Evangelho? E é duro porque a Bíblia está nos ensinando como ser justos, como ser morais, como ser piedosos. Como nós discutimos na semana passada e falamos hoje, a mudança começa na mente, mas tem que se aplicar à nossa conduta. É pela conduta que a gente mostra que a gente nasceu de novo. No terceiro ponto, com relação à fala, ao uso da fala, e aqui também vai doer um pouquinho, Paulo vai dizer, na oração, continuai perseverando, fazendo vigílias nela, em ação de graças, orando ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra uma porta da palavra para declarar o mistério de Cristo, por causa do qual fui preso, para que eu o torne manifesto do modo como é preciso que eu fale. Caminhai em sabedoria em direção aos que estão lá fora, resgatando vós o tempo. Seja a vossa palavra fundada em graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, vamos lá. Primeiro, Paulo está falando sobre perseverar nas orações. Então tem que ter persistência, tem que perseverar nas orações, manter fiel nas orações, oração contínua, permanente, constantemente, isso é perseverar em oração. E vigiar, porque vigília aqui é vigiar, tá? Então, vigiar com ações de graças, ou seja, manter a vigilância e manter um coração, um espírito grato ao Senhor. Em súplicas, Paulo vai dizer, no caso dele, porque ele está preso, para que o Senhor abra as portas, para que ele possa continuar anunciando o Evangelho como Cristo determinou. Irmã Bianca, graças e paz. Então, isso é a maneira como se proceder diante do Senhor. O novo homem ora ao Senhor com persistência. A nova criatura ora ao Senhor
com persistência. Agora, não é só persistir orando, mas tem que permanecer na torre de vigia em ações de graças ao Senhor. E suplicando para que o Senhor continue abrindo as portas para a pregação do seu evangelho. Tá. Além disso, Paulo vai dizer: caminhai com sabedoria em direção aos que estão lá fora. Todas as vezes que a Bíblia fala dos que estão do lado de fora, são aqueles que não foram alcançados pelo evangelho, né? São os gentios, os ímpios. Então, caminhai em sabedoria em direção aos que estão lá fora, resgatando vós o tempo. Que é a ideia de ter um senso de oportunidade. Saber o tempo. Paulo vai dizer, por exemplo, a Timóteo: pregai a palavra em tempo e fora de tempo. Precisamos saber a hora certa. É isso que Paulo está nos ensinando aqui em Colossenses, tá? Precisamos pregar a palavra sempre? Sempre. Mas precisamos saber a hora certa de entrar. Precisamos saber a hora certa e a sabedoria, e ter sabedoria, para chegar no ponto certo. Como é isso, Ian? Paulo vai dizer: seja a vossa palavra sempre fundada em graça. Ou seja, uma palavra agradável, que pega muita gente. Eu já contei isso pessoalmente na escola bíblica da nossa igreja. Talvez você não tenha ouvido essa história ainda. Mas uma vez eu estava aí na faculdade, fiz graduação, era lá no centro do Rio. Desci na Central do Brasil, trem. E quando estava saindo, um senhor, um jovem senhor, né? Cheio de panfleto na mão. Já vi que ele me achou com cara de desviado. Que ele disse, entregou um panfleto e disse: seu porco, se arrepende! E eu tomei um susto com aquilo, né? E eu vi a reação, parei para observar a reação daqueles que estavam à volta. E comecei a refletir. E hoje, lendo esse texto, estudando, preparando esta aula, eu pude me lembrar disso. Como às vezes a ausência de sabedoria nossa afasta ao invés de atrair. Repele ao invés de atrair. Tem outro que fica no Largo da Carioca com um megafone. Desse jeito também. Eu fui chamado de porco, de imundo e mais outras coisas. Então, isso que eu estava passando, né? E peguei o panfleto. Imagina se eu não pegasse. Para a gente perceber, né? Como é fundamental compreender o texto bíblico que vai dizer que as vossas palavras sejam graciosas, fundadas em graça. Sejam palavras agradáveis. E além disso, Paulo vai dizer: temperada com sal. O que Paulo quer dizer com palavras temperadas com sal? Ele está rindo? O negócio é sinistro. Palavras temperadas com sal. As nossas palavras precisam ser temperadas com sal. Bom, na antiguidade, na época de Paulo, mais uma vez aqui, perspectiva histórico-cultural, a linguagem do sal, a figura de linguagem do sal era utilizada
para se referir a uma conversa espirituosa, dotada de humor. Então, as falas temperadas com sal na antiguidade eram aquelas que eram dotadas de humor, de bom humor. Então, uma conversa que dá sabor ao discurso, não é um discurso duro. Uma conversa descontraída. Por que isso? Por que o sal? Na época do Império Romano, o sal era talvez o condimento mais importante. Por quê? Porque nós estamos falando de uma época que não tem geladeira. Como se faz para preservar os alimentos? Salgando. Então, cortava-se a carne e salgava a carne. Pra vocês terem uma ideia, o exército romano, inicialmente, ele era pago com sal. Os soldados eram pagos com sal. Isso mesmo, sal conserva. Então, por que era importante? Porque eles poderiam caminhar distâncias longínquas e a comida não estragar. E como isso é tão presente nos nossos dias, como é que a gente chama o dinheiro que a gente recebe mensalmente do nosso trabalho? É o salário. É a recompensa do sal. Vem daí. Então, o sal é utilizado para conservar, preservar da corrupção, da deteriorização, do apodrecimento e dá sabor. Tem uma palavra, o bacalhau da Noruega, isso mesmo, o bacalhau para chegar no Brasil quanto tempo, né? Então, uma palavra temperada com sal, e aqui o termo grego, depende do ouvinte. Olha que fundamental. Uns gostam de mais sal. Outros gostam de menos sal. Então, sal demais estraga o sabor. E pouco sal estraga a comida. Então, tem que saber dosar. É isto que Paulo está ensinando. Que as vossas palavras sejam temperadas com sal. Ou seja, aprendam a dosar as suas palavras. Onde isso encontra correspondência na Bíblia? Provérbio de Salomão, capítulo 15. O sábio Salomão vai dizer: a resposta branda aplaca a ira, mas a palavra ferina atiça a cólera. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor. A língua dos sábios torna o conhecimento agradável. Então, a língua de um sábio torna o conhecimento agradável. Mas a boca dos insensatos destila tolice ou idiotice. Em todo lugar, os olhos do Senhor estão vigiando os maus e os bons. A língua suave é árvore da vida. E a língua perversa quebra o coração. Olha o que Salomão nos ensina. A língua de um sábio faz o conhecimento ser agradável. Mas a língua de um tolo só destila idiotice. A língua de um sábio é a árvore da vida. Então, da sua boca pode sair vida ou morte.
Olha o que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas, na hora oportuna, a que for boa para a edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. Precisamos saber o que falar e qual é a hora de falar. Isso mesmo, o pastor colocou aí. É ser equilibrado. É saber a hora de falar e saber o que falar. Não é falar qualquer coisa, de qualquer maneira. Porque uma palavra dura pode fazer com que as pessoas rejeitem o conhecimento. Mas uma palavra suave faz com que as pessoas amem o conhecimento. Perceba? Pode afastar ou pode atrair. Depende do momento oportuno. E saber falar, né? Fundamental para as nossas vidas, saber falar. O que Paulo está nos ensinando é: todos os cristãos têm o objetivo, o dever, a obrigação de pregar o evangelho àqueles que ainda não foram alcançados. Mas, ao mesmo tempo, um comportamento cristão exemplar é fundamental para atrair as pessoas a Cristo, especialmente no uso agradável da fala. Precisamos saber falar. Precisamos saber o que falar. E precisamos saber a hora certa de falar. Bom, por último, as recomendações e saudações da carta. Paulo vai escrever o seguinte. E aqui, claro, né, aquela pancada de nome. Mas é importante também. Paulo vai dizer: sobre as coisas que me dizem respeito, ou seja, acerca do que eu estou vivendo, vos informará Tíquico, o amado irmão, e fiel servidor e escravo comigo no Senhor. Ele que vos enviei para isto mesmo, para que saibais o que se passa conosco e para que ele console os vossos corações. Tíquico vai com Onésimo, o fiel e amado irmão, que é um de vós. Eles vos informarão sobre todas as coisas daqui. Bom, vamos lá. Nós estudamos aqui a carta aos Colossenses, nós vimos lá no início, na primeira lição, que não foi Paulo quem fundou a igreja de Colossos, né? Foi um homem chamado Epáfras. E Epáfras vai ter com Paulo na prisão. Paulo está preso em Éfeso, levando notícias da igreja de Colossos, das heresias, filosofias e ensinos judaizantes que haviam na igreja de Colossos, que estavam lutando contra as heresias, contra os ensinamentos de Epáfras, que aprendeu com Paulo. Epáfras conta a situação de Colossos, e Epáfras não era só responsável, nós vamos ver mais à frente, da igreja de Colossos, tá? Mas tudo bem, ele vai levar as notícias para Paulo. E Paulo então vai escrever essa carta, mas não é Epáfras que vai levar essa carta para Colossos, é Tíquico. Quem é esse raio de Tíquico que aparece aqui? Paulo tinha uma rede enorme de colaboradores, tá? É porque a gente só conhece Timóteo. A gente só fala de Timóteo, de Silas, de Tito, de Áquila e Priscila, mas Paulo tinha uma ampla rede de colaboradores que fundavam igrejas em nome de Paulo. E quem era esse Tíquico? Bom, em Atos capítulo 20, versículo 4, vai nos contar a história
de Atos 20 vai nos contar essa história, diz que Paulo vai partir para a Macedônia. E chegou à Grécia. Lá houve uma grande conspiração contra Paulo. Então Paulo regressou para a Macedônia. E ao regressar para a Macedônia, acompanhou Paulo um homem chamado Sópatro, filho de Pirro, da região da Bereia. Era aqueles que conferiam nas escrituras tudo que era ensinado. 2 homens, chamados Aristarco e Secundo, que eram de Tessalônica. Um homem chamado Gaio, que era da região de Derbe. E 2 homens chamados os asiáticos, que eram o Trófimo e o Tíquico. São nomes gregos, né? Por isso são nomes esquisitos assim. Mas, bom, o Tíquico era um homem da província da Ásia que seguia Paulo. E ele também aparece em Efésios, capítulo 6, versículo 21, dizendo: para que saibais também vós o que se passa comigo, o que estou fazendo, tudo vos dirá Tíquico, o amado irmão e servo fiel no Senhor, a quem enviei até vós para isso mesmo, para que saibais o que se passa comigo e para que ele console os vossos corações. A mesma coisa que Paulo escreveu em Colossenses 4. Então, Tíquico levou a carta aos Colossenses e levou a carta aos Efésios. Tá? E Tíquico não vai sozinho. Tíquico vai junto com Onésimo. Onésimo já é mais conhecido. Onésimo era aquele lá de Filemon. 10 é Filemon e não Filemon, tá? O nome. Filemon. Na carta de Paulo a Filemon, trata acerca do Onésimo, que era um escravo fugitivo de Filemon, que foi encontrar com Paulo na prisão. Provavelmente é esse cenário. Onésimo encontra Paulo na prisão e volta para a casa de Filemon, que era em Colossos, trazendo a carta a Filemon, a carta aos Colossenses, e nós vamos ver que tem uma outra carta que vem junto, que se perdeu, que a gente não tem essa carta. Mas Paulo também vai falar. E vale lembrar que no século II houve um homem chamado Onésimo que se tornou bispo da igreja de Éfeso. Provavelmente era o mesmo Onésimo. Então Onésimo provavelmente se tornou ainda pastor da igreja de Éfeso. Tá? Bom, Paulo vai dizer: saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão. Quem era Aristarco? Aristarco foi aquele que apareceu agora em Atos 24, mas também já havia aparecido em Atos 19, 29, Atos 27, 2, que era o Tessalônico que seguia Paulo. Então Paulo está dizendo: saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, bem como Marcos, primo de Barnabé. Aquele mesmo João Marcos que acompanhou Paulo, que Paulo teve um problema com Barnabé por causa de João Marcos. Barnabé, então, abandona Paulo, segue a sua vida, Paulo segue por outro lado, mas que lá em 2 Timóteo 4:11, Paulo manda chamar o João Marcos de volta. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 13, diz que Marcos era o seu filho na fé. Então, na verdade, Marcos, que era primo de Barnabé, provavelmente
foi evangelizado por Pedro. Porque Pedro diz isso em 1 Pedro 5,13. Tá? Então, além disso, um tal Jesus, chamado Justo, pode ver como o nome Jesus era um nome muito comum na época, tá? É a versão grega por hebraico Josué. E Paulo está dizendo, estes são da circuncisão. Mas são os únicos colaboradores para o reino de Deus que se tornaram consolação para mim. Então Paulo está dizendo, são judeus, circuncidados, mas são os únicos colaboradores do reino de Deus que se tornaram uma consolação para Paulo, ou seja, não eram judaizantes. Versículo 12, saúda-vos Epáfras, que é um de vós, que foi o pastor da igreja de Colossos, o fundador. Paulo vai dizer, escravo de Cristo Jesus, sempre lutando por vós nas orações para que permaneçais completos e cumpridos em toda a vontade de Deus. Testemunho por ele que ele tem muito trabalho por vossa causa e por aqueles que estão na Laodiceia e em Herápolis. Então Epáfras era pastor de Colossos, Laodiceia e Herápolis, as 3 cidades que formavam aquele triângulo que nós discutimos na primeira aula, mas que os irmãos aqui muitos não estavam lá, que na verdade eram as 3 cidades vizinhas que os aquedutos de Colossos e Herápolis terminavam em Laodiceia. Um tinha água quente, o outro tinha água gelada, terminava com água morna em Laodiceia, e por isso em Apocalipse Jesus vai dizer que, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Retomando a cultura da localidade. Jesus sempre vai falar de acordo com a cultura local para o qual ele está se dirigindo. Saúda-vos Lucas, o médico, que nunca abandonou Paulo. E um tal Demas, que Paulo não fala nada sobre ele. Quem é Demas? Na carta a Filemon, no versículo 24, Paulo vai chamar Marcos, Aristarco, Lucas e Demas de colaborador. Entretanto, em 2 Timóteo 4,10, vamos ler. 2 Timóteo 4, Paulo vai falar no versículo 10 o seguinte. No versículo 9. Apressa-te a vir até mim rapidamente. Paulo falando com Timóteo. Paulo está preso, é a última prisão. Ele está dizendo, apressa-te a vir até mim rapidamente. E ele explica no versículo 10. É que Demas me abandonou, pois ele ama o tempo presente e foi para Tessalônica. Então, o Demas, que era colaborador na carta aos Colossos, que era colaborador na carta a Filemon, que foi escrita na mesma época, no fim da vida de Paulo, abandonou Paulo. Porque ele ama o tempo presente e fugiu para Tessalônica, abandonando Paulo no momento que Paulo mais precisou. Versículo 11 ele vai dizer, só Lucas ficou comigo. Ele enviou o Crescente para Galácia, o Tito para Dalmácia, versículo 12, o Tíquico ele manda para Éfeso, o Marcos ele pede para vir, e no 14 ele diz um tal Alexandre, que trabalhava com cobre, que prejudicou muito Paulo. Paulo vai dizer, o Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Tem cuidado com ele, porque ele se opôs excessivamente às nossas palavras. Versículo 16, perdão. Na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado, mas
todos me abandonaram. E aí um desejo último de Paulo, que isso não lhes seja contabilizado. Lembra Jesus na cruz, né? Versículo 17. O Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que através de mim a proclamação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, fui salvo da boca do leão. Então você vê, né? 2 Timóteo 4, Paulo falando dos seus últimos momentos. E quem abandonou e quem não abandonou. E o Demas, que amava o tempo presente, abandonou Paulo. Versículo 15 de Colossenses 4, para nós terminarmos. 15, 16, 17 e 18. Paulo diz: saudai os irmãos que estão em Laodiceia, assim como Ninfa e a congregação que se reúne na casa dela. Isso aqui é uma pista enorme, fundamental, para o papel das mulheres. A igreja se reunia na casa desta mulher. O que implica dizer que era uma mulher influente naquela época. O que implica dizer ainda mais. Possivelmente ela era a pastora da igreja na casa dela. Mas isso fica para o próximo estudo. Versículo 16. E quando esta carta tiver sido lida entre vós, fazei para que seja lida também na congregação de Laodiceia. E o mesmo em relação à carta de Laodiceia, para que vós a leiais também. Então, Paulo enviou uma carta para Colossenses e enviou uma carta para Laodiceia. E depois, troca. A carta de Colossos vai para Laodiceia, a carta de Laodiceia vai para Colossos. Para vocês verem como essas cartas circulavam. As cartas de Paulo circulavam entre as igrejas. Então, Paulo escrevia e era lida. Tá? Quem levou a carta, no caso aqui Tíquico e Onésimo, é quem lê a carta em público para todo mundo. Não só tinha a função de ler, como de explicar se alguém não entendesse. Essa carta a Laodiceia provavelmente se perdeu. Há quem diga que, na verdade, a carta aos Efésios seja a carta aos Laodicenses e não aos Efésios, porque nos papiros mais antigos a carta aos Efésios não traz o nome do destinatário. A tradição da Igreja Católica é que designou como uma carta aos Efésios. Mas como o que está nela e o que está na carta aos Colossenses é muito parecido, nós vimos aqui, por exemplo, as saudações finais, é muito possível que a carta aos Efésios, na verdade, seja uma carta aos Laodicenses e não aos Efésios. Tá? Mas isso é uma grande discussão aí dos estudiosos. Bom, por último, versículo 17, Paulo vai dizer: e dizei a Arquipo, repara bem no serviço que recebeste no Senhor, para que o cumprais. Quem é Arquipo? Mais uma vez, carta a Filemon, versículo 2. Paulo vai falar sobre um tal Arquipo, nosso combatente, guerreiro, que tem uma igreja que se reúne na casa dele em Colossos. Então, Arquipo era alguém da rede de colaboradores de Paulo de Colossos, conhecido de Filemon. Bom, por fim, versículo 18, Paulo vai dizer: a saudação foi escrita com a minha própria mão. E aí ele escreve: Paulo, lembrai-vos das minhas cadeias. A graça esteja convosco. E assim a gente encerra o nosso estudo na carta aos Colossenses.
Quero retomar aqui uma pergunta que eu fiz na nossa primeira aula, entendendo agora toda a carta. Por que é importante estudar um texto tão antigo como a carta aos Colossenses? Por que é importante estudar algo tão antigo como a Bíblia, com seus textos escritos há quase 2000 anos? Por que é importante estudar esses textos? Por que é importante a gente ficar aqui 1h30 falando acerca desses textos, estudando esses textos, meditando nesses textos? Por que é importante estudar um texto tão antigo? Porque ele traz verdades para as nossas vidas. Porque ele traz uma bússola, um mapa por onde seguir e como seguir, e que vai incidir diretamente sobre a nossa vida prática com Deus e com os homens. Então, a Bíblia nos ensina como nos portar diante de Deus e diante dos homens. Diante do Senhor e diante dos homens. Para a gente poder encerrar a conclusão da nossa revista, os últimos 2 capítulos de Colossenses que nós estudamos nas últimas 2 aulas tratam do andar cristão, do como se portar. Sempre corremos o risco de adotarmos uma postura super espiritual, né? E isso é só aparência. Quando alguém assume uma postura de super espiritualidade, é visível e notório que é seguida de uma decadência numa santidade cristã prática e diária. Como nós vimos em outras aulas, não adianta você jejuar, subir monte, orar, frequentar os cultos e ser injusto. Não adianta. Isso não é santidade. No capítulo 3 de Colossenses, há 3 tempos estabelecidos por Paulo da nossa união com Cristo. O primeiro, o tempo passado. Paulo vai dizer: nós já fomos ressuscitados com Cristo. Quando? Nas águas do batismo. Quando saímos das águas do batismo, fomos ressuscitados com Cristo. Esse é o primeiro momento da nossa união com Cristo no passado. No presente, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ressuscitamos, mas não temos ainda a nossa vida, porque ela está oculta em Deus. Com Cristo Jesus. E a terceira, que é no futuro, que é quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. E aí, a nossa vida será manifesta, que é a glorificação, que nós estudamos há 2 semanas. Bom, que nós possamos, irmãos, colocar os nossos pensamentos nas coisas celestiais. Não em qualquer sentido fantasioso, místico, religioso, fundamentalista, legalista, do ponto de vista ascético, mas que possamos buscar uma santidade prática em Deus. O que é uma santidade prática? Perseverar nas orações, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Alimentar os famintos, ser justo, justo nas relações familiares, justo nas relações trabalhistas, justos nas relações sociais. E que a graça de Deus possa permanecer em nossas vidas. E aqui a gente encerra o nosso estudo na carta aos Colossenses. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? Quer fazer alguma contribuição?
Como eu falei, nós não temos como comprar a nova revista. Então nós vamos começar um estudo temático, tá? De maneira diferente. Eu não sei se a gente já começa na próxima semana a falar diretamente sobre as mulheres na igreja, ou se eu vou dar uma aula sobre como se interpreta a Bíblia. Tá? A gente tem feito isso na prática, tem construído esse conhecimento na prática. É notório que vocês estão percebendo, entendendo e contribuindo para isso. Mas é bom entender como isso se dá, para a gente começar a falar sobre mulheres. Tem como a gente falar sobre mulheres sem entender como se interpreta um texto bíblico. Todas as dúvidas. Uma Maria Luz. Bom, então vamos orar para nós encerrarmos. O livro que eu comprei, que vai servir de base para os nossos estudos, então temáticos daqui para frente, ia chegar hoje pelos Correios, pelo jeito não chegou. Correios não, a distribuidora. Estava previsto para chegar até as 8 horas da noite, mas acho que não chegou. Então deve chegar só amanhã, senão eu ia mostrar aqui para vocês. Marlene, minha prima, muito obrigado. Deus lhe abençoe sua vida, sua família. O pastor botou ali depois dos homens. Então primeiro a gente fala das mulheres depois dos homens? Pode ser. O que era ser um diácono, ser um presbítero? Mole não. Ser um ministro. E as mulheres diaconisas, mulheres que exerciam o presbitério, mulheres que exerciam o pastorado, e entender, na verdade, e talvez a gente começar como se interpreta até seja melhor, porque a gente precisa entender textos bíblicos que podem parecer contraditórios, mas não são. Tem um motivo, tem um porquê. Então, é melhor a gente começar como se interpreta mesmo. Bom, meus irmãos, vamos orar para a gente encerrar então. Gisele falou que queria ter um filho assim. Me adota financeiramente que está tudo certo. Tá? Vamos orar. Lembrando os irmãos, amanhã nós temos culto, transmissão ao vivo aqui pela Paz da Igreja. Você que não é membro, mas está acompanhando, continue ligadinho amanhã, nesse mesmo horário, 19h30. Nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor aqui, nesse mesmo canal, neste mesmo horário. Direto lá do templo da nossa igreja. Vamos orar ao Senhor, feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos mais uma vez em tua presença e nós te agradecemos. Ó Deus, pelas tuas bênçãos, porque o Senhor tem sido conosco. Nós falamos, Senhor, por costume e desejamos que tu abençoe aos teus filhos, mas na verdade nós já somos abençoados em ti de acordo com a tua palavra. Nós não corremos atrás de bênçãos, elas correm atrás de nós e nos alcançam. E mesmo as palavras de maldição que são lançadas contra as nossas vidas são transformadas em bênção. Então, Senhor, nós só podemos te agradecer pelas tuas ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Pela saúde, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu poder e por esses breves momentos, Senhor, de estudos da tua palavra. Rogamos a ti ser conosco, no restante de noite abençoado, um sono reparador aos teus filhos. Te agradeço pela vida de cada um, Senhor, que acompanhou até agora, aqueles que também não puderam. Senhor, igualmente, e que esta palavra fique gravada em nossos corações. Como teu ministro, Senhor, nos diz, a cada término, Senhor, de escola bíblica no nosso templo, que nós possamos ser não somente ouvintes,
mas praticantes da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não deixa de tirar a sua foto, estudando a Bíblia, sua selfie. Manda aí nos grupos, na rede de mulheres. Se você não está no grupo da rede de mulheres, da rede de jovens, há tantas redes que tem aí na igreja, tem o meu contato em algum momento aí. Eu repito aqui, 983967293. 983967293. Se você tem alguma dúvida, está lendo a Bíblia durante a semana, pode mandar aí, não tem problema, a sua dúvida, eu vou estar respondendo. E que Deus possa continuar abençoando a todos vocês. Fica na paz, um grande abraço